Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos aqui com a palavra do Senhor para aquilo que já há um tempinho já, como eu entrei aqui com as séries, aquilo que o Senhor me deu. E essa palavra o Senhor já tinha me dado já há algum tempo. E hoje eu quero compartilhar aqui ao seu coração para que não somente você, mas eu também, a cada dia possa também ser aí edificada e a vocês que estão aqui me ouvindo. E sobre os dois fundamentos, onde nós temos colocado quem tem sido verdadeiramente o nosso fundamento. Então eu quero começar aqui com Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, do 47 ao 49, que diz assim: Qualquer que vem a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E aí, em Mateus capítulo 7, do versículos 24 ao 27, também vai estar marcadinho aqui, né? Os dois alicerces. Mateus, ele vai apresentar também os dois alicerces. Então, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, diz assim: Todo aquele que, pois, escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correndo os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aí eu fui atrás para saber, né, para trazer aqui também para vocês, sobre uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata é aquela pessoa que não gosta de ouvir. Uma pessoa que não gosta de ouvir, talvez, muitas das vezes, uma repreensão, não gosta de ter uma direção. Então, quem pratica a palavra, essa pessoa ela vai ser considerada prudente. Uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe ser repreendida, uma pessoa que sabe receber uma direção, que sabe receber até aí uma palavra que vem direcionada do Senhor, ainda que não goste, mas essa pessoa ela aceita porque ela sabe que a palavra de Deus e a vontade de Deus é boa para ela. Então, essa pessoa ela é considerada uma pessoa sensata. Uma pessoa que ela age inconsequentemente, sem ter um bom senso das suas atitudes, e até mesmo é considerada uma pessoa insana, uma pessoa insensata. Como eu falei, é aquela pessoa que ela não sabe ouvir. Uma pessoa, ela é uma pessoa de difícil trato e entendimento. Costuma ser chamado de desequilibrado e irresponsável. É isso que a tradução aí do dicionário vai nos dizer e vai nos trazer o que é uma pessoa insensata, uma pessoa totalmente aí irresponsável. Então o Senhor ele vai chamar nossa atenção, e toda vez que Jesus ele queria chamar nossa atenção, toda vez que Jesus ele queria tratar algo com os discípulos, com a multidão, até mesmo conosco, até nos dias de hoje, o Senhor ele usa de uma parábola. E aqui não foi diferente. O Senhor ele usa de uma parábola para poder trazer uma exortação e para poder trazer uma pergunta: a quem você quer se assemelhar? A um homem sensato ou a um homem insensato? A quem você quer se assemelhar, mulher? Uma mulher sensata ou uma mulher insensata que sai fazendo as coisas conforme der na sua cabeça, sem pedir conselho verdadeiramente aos homens de Deus, sem buscar conselho ao Espírito Santo, perguntando: é certo que eu faça isso? É certo que eu vá para esse caminho? Porque toda vez que nós tomamos direção e nós queremos firmar a nossa opinião, estabelecer como um fundamento, como um alicerce fora da presença de Deus, em outras palavras, no dito popular, quebramos a cara.
Toda vez que nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazer, nós, em outras palavras, nós acabamos pagando um preço e um preço muito alto. Então, por isso que é necessário nós estarmos atentamente, atentamente, voltados os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra de Deus, porque palavra aberta, Bíblia aberta, é Deus se revelando ao homem, é Deus tratando com o homem, é Deus corrigindo o homem, é Deus exortando o homem e é Deus também abençoando o homem por meio da sua palavra. Só que aqui o Senhor, ele vai nos contar a parábola do qual um homem, ele vai construir a sua casa sobre uma rocha, e rocha que representa o próprio Cristo, ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele constrói esse homem, essa casa, sobre a rocha, sobre o fundamento da palavra, sobre os princípios da palavra, sobre a palavra do Senhor. Ele vai construir a sua casa sobre o firmamento da palavra. Ele vai construir a sua casa sobre o firmamento daquilo que Deus tinha para ele. Ele vai construir a sua casa na rocha, e quem está na rocha pode passar ventos, pode passar tempestades, pode passar um dilúvio, mas quem está firmado na rocha não cai, não esmorece, não desanima, porque está na rocha. Vai chorar? Pode chorar. Vai passar talvez por adversidades? Vai, mas está na rocha, está plantado na rocha, porque a rocha é Cristo Jesus, e quem está na rocha é alimentado, é sustentado, é provido, tem provisão por estar na rocha. Então, quem está na rocha está seguro, porque está firmado na rocha. Quem que é rocha? Cristo Jesus. Quem está na rocha vai passar por muitas coisas, mas está firmado na rocha não vai ser vencido, não vai ser abalado. Não será abalado, não será destruído, porque está firmado na rocha. E esse homem, ele vai construir a sua casa, ele vai construir a sua família sobre a rocha, os seus filhos sobre a rocha, sobre o fundamento da palavra, que é na rocha. Mas em contrapartida, há um homem totalmente insensato, que talvez quando olhou que aquele homem estava firmando a sua casa sobre a rocha, talvez até mesmo tenha pensado, que eu estou conjecturando, vai construir a casa sobre uma rocha, talvez sobre um lugar alto. Eu prefiro construir aqui na beira da praia, prefiro construir a minha casa sobre a areia, porque aqui é mais cômodo para mim, porque ir até a rocha, construir a minha casa até a rocha, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Talvez vou ter que abrir mão do meu comodismo. Vou ter que tirar a minha família de um conforto para entrar em um desconforto para chegar aonde aquele homem está. Então, vou ficar aqui, vou construir a minha casa sobre areia mesmo, porque aqui vai ser bem melhor. Aqui talvez eu não terei riscos, mas o tal do comodismo. Não querer sair para tirar todo mundo do seu comodismo para ser elevado e para estar sobre a rocha, porque quem não está na rocha quer fazer, quem está sobre a areia quer fazer as suas vontades, porque quando nós estamos na rocha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas a rocha vive em mim. Então agora quem comanda a minha vida não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então se eu tô querendo ir para a direita, o Senhor vai falar, não, vai para a esquerda. Se ele tá falando que a esquerda é melhor do que a direita, vamos para a esquerda. Se ele falar pare, nós paramos. O povo, os hebreus, eles eram conduzidos pela nuvem. Nuvem de dia guiava o povo para dar direção, para dar caminho, para apontar a direção. Mas nuvem de fogo à noite, a coluna de fogo de noite, era também para poder dar direção, porque ninguém pode. A Bíblia vai nos dizer que um cego não pode guiar outro cego. Nós não podemos ser guiados em meio à escuridão, como até um dos vídeos que eu falei aqui, que escuridão, quem gosta de estar na escuridão são os chacais, demônios chamados chacais. O diabo, ele gosta da escuridão. Então, quando a luz é resplandecida, nós conseguimos ver e trilhar um caminho em segurança, porque a nuvem de fogo, a coluna de fogo estava guiando ali os hebreus. Então, muitas das vezes nós queremos ser guiados pelas nossas próprias atitudes, pelo aquilo que nós achamos ser bom aos nossos próprios olhos, mas a Bíblia vai nos dizer que o homem pode fazer muitos planos, e não é pecado nós fazermos planos. Nós precisamos fazer planos, nós precisamos sonhar, nós precisamos traçar, nós precisamos ter planos, mas nós temos que ficar abertos a quando o Senhor nos fala, ei, não é isso que eu tenho pra você, não. O que eu tenho pra você é muito maior do que você está desenhando, é muito maior do que você está projetando, é muito maior do que você sonhou, é muito maior do que aquilo que você está aí, planejando.
Então, quando nós aceitamos, nós fazemos plano, mas quando nós aceitamos a vontade do Senhor, sem questionar, eu sei que muitas das vezes dói aceitar a vontade, porque nós temos que abrir mão das nossas próprias vontades, muitas das vezes até sonhos, mas o Senhor nos quer nos dar algo muito melhor. A Bíblia vai dizer que os meus pensamentos sobre a teu respeito são maiores, os meus caminhos a teu respeito são maiores do que os seus, os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores, melhores do que os seus para lhe dar o fim que você necessita, o fim do qual você deseja. Então veja que no final o Senhor vai conceder o desejo do teu coração, mas nós precisamos estar firmados aonde? Na palavra, precisamos estar firmados em Cristo. Só que esse homem que vai construir a sua casa sobre areia, talvez ele estava firmado na opinião da sua esposa, de seus filhos, na opinião das pessoas que estavam ao redor, talvez de amigos, de parentela, de tantas outras pessoas, e quem dirá até mesmo, por ele ouvir tantas vozes, ele também não estava aí ouvindo a voz do diabo e dizendo, não, esse caminho é muito estreito para você, sai desse caminho estreito e vem aqui, ó, e faça a minha vontade, porque o diabo, ele só faz a vontade dele. Por isso que ele é expulso do paraíso, porque ele não queria se render ao Deus Todo-Poderoso. Então ele, uma terça parte, é expulso do paraíso porque ele quis ser mais do que Deus. Então aqui nós vemos um homem que talvez, muitas das vezes, nós temos que nos colocar nessa condição como uma pessoa que quer fazer o seu fundamento e construir a sua casa sobre não uma rocha, mas sobre os seus preceitos, sobre as suas atitudes, sobre as suas vontades. E nós acabamos, como eu falei aqui no dito popular, quebrando a cara por não querer construir a nossa vida sobre a rocha, porque construir uma vida sobre a rocha é abrir mão de tudo, é saber renunciar todos os dias. Eu quero isso, mas o que a palavra de Deus me diz? Então, se ela está me dizendo ainda que eu não quero, eu vou fazer isso porque eu sei que lá na frente a minha fé será honrada e eu serei honrado por Deus. Mas esse homem que constrói a vida dele e a casa dele sobre areia, ele estava fazendo as vontades dele, as consuficiências da nossa carne. A própria palavra vai dizer que nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos. Esse homem, é Tiago que vai dizer isso. Esse homem estava construindo a sua casa sobre a sua vontade, estava construindo a sua vida sobre a sua vontade, levando também a sua família a ser conduzidos pela vontade dele. Pela vontade dele. E a Bíblia vai nos dizer que veio aí uma corrente, bateu aí com ímpeto uma corrente e logo essa casa caiu. Logo essa casa caiu. Porque não estava fundamentada na palavra. Esse homem não firmou a casa dele na rocha. Veja que o mesmo vento, a mesma correnteza que passa pela casa que está firmada na rocha, é o mesmo que passa pela casa que estava firmada na areia. Então veja, o sol e a chuva nascem para todos, todo mundo passa pelas estações, todo mundo passa pelos ventos fortes, todo mundo passa pelas tempestades, todo mundo passa pelo dia mau, mas todo mundo também vive tempos de alegria, tempos de paz, tempos de regozijo, tempos de descanso, todos. Mas a diferença é aonde você está firmado. Aonde você está firmado. Muitas pessoas têm passado muitos perrengues, muitas circunstâncias por não trazer Cristo, por não trazer Jesus para o seu dia a dia, para não trazer Jesus e não chamar Jesus para o seu dia a dia, para não chamar Jesus para a sua situação, porque chamar Jesus para dentro da situação, talvez nós pensamos que Jesus vai resolver de imediato. E Jesus não é um supermercado que nós chegamos lá e pegamos tudo e pronto, tá muito bom, satisfiz os meus desejos. Não é para isso. Jesus, ele não é um supermercado para a gente satisfazer das nossas próprias vontades, mas ele é aquele que nos coloca limites. Veja que no Jardim do Éden, Jesus, ele vai colocar ali um limite. Você pode comer todos os frutos, menos aquele ali. Jesus estava estabelecendo no começo de tudo, Deus estava estabelecendo no começo de tudo limites para o homem, porque senão o mundo só não está pior porque ainda existem pessoas que estão fazendo ainda a vontade de Deus. Mas o mundo existe, limites existem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas. Mas o que seriam essas todas as coisas? Essas todas as coisas que sejam de acordo com a palavra de Deus. Nele eu posso todas as coisas. Nele, no nome dele eu posso todas as coisas. Mas tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos verdadeiramente aí ouvir a voz do Senhor e ser guiados por Ele e parar de construir a nossa própria vida e até mesmo levar outras pessoas a construir uma vida em lugares áridos, em lugares que não nos darão frutos, não nos darão aí a vida eterna. Esse homem que está fundamentado, com a casa dele fundamentada na rocha, ele salvou a sua família, salvou-se a si mesmo e talvez serviu de exemplo para muitos outros que estavam olhando ele, porque Paulo vai nos dizer que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunho, uma nuvem de testemunhas. As pessoas estão nos observando todos os dias. As pessoas observam o nosso caminhar, a nossa postura, até mesmo aquilo que nós postamos nas redes sociais. As pessoas estão nos observando a todo tempo. O céu nos observa, as pessoas nos observam e muito mais. O inferno nos observa. Então, a quem nós vamos construir o nosso fundamento? O nosso fundamento estará em quem? Em Jesus ou em Satanás? Laís, é uma palavra muito forte você dizer isso. Sim, mas essa é a verdade. Se nós não chamarmos Jesus para o nosso dia a dia, para nossa casa, para dentro de nós, nós estaremos como esse homem. Ele firmou a sua casa sobre qualquer lugar, ele firmou a sua casa sobre a areia. Aqui nós podemos dizer que ele firmou a sua casa na opinião das pessoas, naquilo que ele pensava achar melhor para ele, naquilo que ele queria para ele, para não abrir mão do seu comodismo, porque subir até a rocha, subir numa alta colina, você tem que abrir mão de muitas coisas, muitas das vezes você não vai poder levar peso, não vai poder levar a sua bagagem, você vai ter que se despir de você mesmo para poder construir algo no alto monte, na colina, sobre a rocha. Porque quando você está na presença do Senhor, não é mais como você quer, não é mais como você pensa, mas sim como Cristo pensa e sim como Cristo quer. Moisés vai se achegar na presença de Jesus, Moisés vai chegar à presença de Deus, a sarça que pegava fogo e não se consumia, e Deus vai falar para ele: Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar onde tu estás é santo. Moisés, tira as suas sandálias. Moisés, tira o seu orgulho. Moisés, tira a sua soberba. Moisés, tira tudo aquilo que você sabe, porque para mim não é o que você sabe. Para mim o que eu preciso é da tua disposição e do teu comprometimento em me servir, em agradar a mim. Não é para se agradar. Então o evangelho, muitas pessoas acham que nem conhecem a palavra e acham que fazer a sua própria vontade tá muito bem, tá tudo certo. Não conhece a palavra e muitas das vezes quer que o Senhor ajude, mas não conhece a palavra. Como que o Senhor vai ajudar uma pessoa, sendo que essa pessoa não conhece a palavra, não conhece a Bíblia? Então esse homem aqui, ele fundamentou a casa dele sobre a opinião dele, sobre aquilo que ele achava que era bom para ele, e a casa dele foi toda destruída. Veio o vento forte, veio a corrente, veio aí as águas e acabou com a casa dele, não somente com ele, mas com a casa dele, mas a família dele também pereceu pelas atitudes deles. Então nós precisamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que nós achamos ser certo e não é certo, e nos atentarmos para a palavra. Se nós queremos ser bem-sucedidos, se nós queremos viver uma vida plena, uma vida próspera em Jesus, nós precisamos renunciar a muitas coisas. Nós precisamos começar a ler a palavra, nós precisamos começar a entender através da palavra o que Deus quer, e não somente nos conformarmos a irmos a um culto e ali só ouvir e voltar para casa e continuar a mesma coisa, falar que Jesus nos abençoe. Não, nós precisamos conhecer a palavra. Esse homem, talvez ele poderia ter ouvido muitas coisas, mas ele preferiu ainda escolher a sua vontade. Quando nós escolhemos a nossa vontade, nós não conseguimos ter uma vida plena, nós não conseguimos viver uma vida do qual agrada ao Senhor, do qual agrada o Espírito Santo. Então, para sair desse estado de areia, do raso, da mornidão, nós precisamos renunciar. Nós precisamos ter tempo, e não é perca, é ganho de tempo se aproximar do Senhor. É ganho de tempo se aproximar a Ele, se deleitar nas suas escrituras, em oração, em jejum, ler a sua palavra, porque quem lê a palavra está conhecendo a Jesus. Mas se você não lê, se você não se apega a essa palavra, como é que você vai conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida? Quando nós não conhecemos o que Jesus tem para a nossa vida, nós fazemos isso como esse homem, construímos a nossa casa, a nossa vida, os nossos sentimentos, nós colocamos o nosso coração na mão de outras pessoas, nas mãos de
de Satanás, nas mãos do repórter, nas mãos daquilo que os jornais estão dizendo, naquilo que os jornais estão ditando, e não é isso que Jesus tem para a sua vida. Jesus quer que você firme a sua vida na rocha que se chama Cristo Jesus, para que você dependa dele. Você só vai descobrir que você é filho, que você é abençoado, que você é a menina dos olhos do Senhor, que você é uma nação eleita, que você é um arauto do Senhor, quando você conhecer essa verdade, quando você conhecer as escrituras. Você não vai saber das bênçãos que você tem se você não ler, se você não conhecer. A Bíblia tem 8.000 promessas para os seus servos e para os seus filhos. Você conhece quantas promessas que tem sobre a Bíblia? Quantas promessas você tem sobre a sua vida? Talvez você tenha as promessas que talvez o Senhor tenha te feito, mas e sobre a luz da palavra? Quantas promessas você conhece que Deus tem a seu respeito? Muitas das vezes não conhecemos todas as promessas porque não lemos, porque não nos achegamos, porque para se chegar, não vamos se chegar ao nosso jeito, da nossa maneira, mas é do jeito dele. É do jeito dele que nós temos que conhecer. É da maneira dele. Então não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos até passar pelas portas, pelo átrio. Mas nós não podemos continuar do mesmo jeito, fundamentando a nossa vida. E ainda levando pessoas por esse caminho raso. Esse caminho que não nos dá nada. Tá bom, só conheço o nome de Jesus. Mas quem é Jesus por trás desse nome? Quem é Jesus? Você conhece Jesus por trás do nome dele, as coisas que ele pode fazer? Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você caminhar. Se tem uma diferença que eu vejo, Jó apenas ouvia, mas chegou uma hora que Jó falou assim: eu não posso mais apenas ouvir, eu preciso caminhar com Deus vivo. Enoque andou com Deus e o Deus o tomou para si. Enoque verdadeiramente não apenas conhecia as bênçãos, mas Enoque caminhou com o dono da bênção. E caminhar com o dono da bênção vai ter que renunciar a muitas coisas, vai ter que renunciar à sua própria vontade, caminhar com o dono da bênção. Só que hoje, como esse homem, muitas pessoas querem caminhar apenas com a bênção, achando que a bênção te sustenta quando você passa por uma provação, por uma tempestade que vem. Não, a bênção não te sustenta. O que te sustenta é o dono da bênção. Então hoje você tem uma escolha, uma opção: a quem você vai firmar aí a quem você vai apoiar aí o seu fundamento, a quem você vai se alicerçar, a quem você vai estar alicerçado sobre coisas, palavras, sobre o que o diabo está ditando a seu respeito, ou sobre o que os jornais estão falando a seu respeito. Ou você vai escolher ser guiado, direcionado, e vai ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo sobre aquilo que ele diz a seu respeito. Então hoje você tem aí a oportunidade de escolher a quem você vai firmar a sua vida. Ou vai ser na rocha, ou vai ser em pessoas. Ou vai ser na rocha que é Cristo, ou vai ser na areia, nas coisas rasas dessa vida. Ou você vai firmar a sua vida no diabo. Você escolhe a quem você vai se deixar e vai se permitir aí ser guiado por Satanás, ou por Jesus, ou pelo que as pessoas estão ditando. Porque você caminhando ou você parando, as pessoas sempre vão dizer. Se você estiver firmado em Cristo ou na areia, as pessoas também vão dizer. Só que a única certeza, quem é essa certeza que você precisa ter, é você mesmo. Você precisa ter essa certeza. Quem você vai se firmar? Porque pode vir ventos, calúnias, perseguições, afrontas, mas se você estiver firmado na rocha, você permanece, ainda terá provisão, descanso, consolo, alimento. O Senhor te guardará no grande dia. O Senhor te guardará. Às vezes, sobre muitas coisas que nós passamos, o Senhor dará aí um livramento para sua casa e para sua família, por causa de você que resolveu firmar a sua vida em Cristo. Então você hoje tem a opção: aonde você vai firmar a sua vida? Na rocha ou na areia? Aonde você vai firmar a sua vida? Naquilo que você acha que é certo, ou você realmente vai se render e deixar esse orgulho, essa soberba de lado, essa vaidade de lado, as suas emoções aflorarem, a sua ansiedade, as suas preocupações, e vai ser firmado aí em Cristo Jesus? Você hoje tem a opção. Eu não posso escolher por você, só eu posso escolher por mim, e só você pode escolher e decidir por você mesmo aonde você vai firmar a sua vida. Compartilhe essa palavra com muitas outras pessoas que precisam ouvir essa palavra e ser despertado por essa palavra, de onde nós vamos firmar aí a nossa vida. Existem apenas 2 fundamentos a quem você vai firmar a sua vida. Então, compartilhe essa mensagem, ativa os sininhos e deixa aqui o seu pedido de oração, que eu estarei aqui orando pela sua vida. E
Ativa aí os sininhos para que toda semana você receba aí uma palavra de Deus ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana abençoado. Fique com Jesus. Deus abençoe.